Oi, bem-vindo ao canal do Pandora. Nesse vídeo a gente vai explicar o que são fundos de investimento, como eles funcionam e se esse é um investimento seguro. Esse é o primeiro vídeo de uma série que explica de uma forma bem simples tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimento, então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Segundo a Ambima, os fundos de investimento atingiram no Brasil recentemente uma marca de 5 trilhões investidos. Isso acontece porque essa é uma modalidade de investimento que mescla segurança, uma equipe profissional trabalhando para cuidar do seu investimento e diversificação. A gente vai explicar cada um desses pontos aqui hoje. Os fundos de investimento são uma aplicação financeira que reúne o dinheiro de diversos investidores e que vai ser gerido por uma equipe com um gestor profissional e vários analistas. Simplificando, você tem uma equipe de profissionais especializados que vão ficar cuidando dos seus investimentos, monitorando o mercado e tomando as decisões de quando comprar e vender um ativo. Então, basicamente, é como se você comprasse uma carteira de ativos de diferentes tipos. Por isso que existem várias modalidades de fundo de renda fixa, de ações, multimercado, cambial. A gente vai explicar cada um deles no segundo vídeo dessa série. A partir da modalidade do fundo, o risco acordado entre o gestor e os clientes que está no regulamento, a equipe vai fazer a compra e venda de ativos, buscando a rentabilidade que foi acordada como meta. Se você já pesquisou sobre fundos de investimento, você deve ter ouvido falar de cota ou de cotistas. Basicamente, os cotistas são os clientes do fundo. Quando você investe num fundo de investimento, é como se fosse você comprar um apartamento num condomínio. Então, basicamente, você tem um prédio e quando você compra um apartamento, você está comprando uma parte dele. E tem uma equipe que cuida daquele prédio para você. No fundo de investimento é a mesma coisa. Você compra as cotas e o valor das cotas somado dá o valor do patrimônio do fundo. As cotas são importantes para o seu dinheiro não se misturar com o de outras pessoas ou a rentabilidade dos cotistas não serem diferentes. Então, você coloca seu dinheiro no fundo e o gestor usa esse dinheiro para comprar os ativos. Dessa forma, todo mundo que está no fundo tem exatamente a mesma rentabilidade. E a gente mede isso através da cota. O valor da cota vai variando conforme o fundo sobe ou cai, ou seja, performa positivamente ou negativamente. Então, o número de cotas que você possui não muda. Assim como mesmo o prédio se valorizando, você continua tendo um apartamento só. Esse número de cotas vai medir o seu patrimônio, que vai evoluindo conforme o tempo vai passando. O único caso em que o seu número de cotas muda é quando tem o Come Cotas, que é uma modalidade de cobrança de imposto. A gente vai falar desse tipo de imposto no último episódio dessa série. Mas vamos lá. Então, falando do fundo de investimento, o primeiro passo para você ser investidor de um é fazer uma aplicação. Você pode fazer isso através de uma corretora digital ou plataforma digital ou diretamente com a gestora desse fundo. Cada gestor vai definir qual que é a aplicação mínima do fundo dele, dependendo de vários fatores. Hoje no Brasil a gente tem fundos com aplicação de R$30 até fundos que a aplicação inicial são vários milhões de reais. Isso depende muito do perfil do investidor e do tipo de ativo que aquele fundo vai comprar. O importante é que existem bons fundos para todo perfil de investidor e para todos os bolsos. Então depende muito de você se conhecer os seus objetivos de investimento e entender qual que é o produto que você está comprando. Na hora de escolher um fundo de investimento, o principal ponto que você tem que entender é a gestão. Lembra que eu falei que tem uma equipe de especialistas olhando os seus investimentos para você? Então, basicamente, eles vão seguir as regras de gestão daquele fundo. Então, essa equipe vai acompanhar diariamente os ativos. Num fundo de ação, por exemplo, eles vão ficar olhando todas as ações que o fundo está comprado e o mercado como um todo para decidir a hora de comprar e vender. Então, se você investe num fundo de ação, você não precisa ficar preocupado todos os dias com qual ação subiu ou qual ação caiu, porque você vai ter uma equipe cuidando disso para você. Então, a partir do momento que você fez seu investimento através da gestora ou de uma corretora ou plataforma digital, seu investimento começa a render e essa equipe vai ficar cuidando dele para você. Vale lembrar que o potencial de ganho de um fundo de investimento depende muito do risco que você vai correr. Você já deve ter ouvido falar que sem risco não tem retorno. Por isso que tem perfis muito diferentes de risco em diferentes fundos. Um dos principais benefícios do fundo de investimento é a diversificação. Você já deve ter ouvido falar que investimento você não pode colocar todos os seus ovos numa cesta só. Basicamente, em algumas modalidades de fundo, o gestor vai comprar diversos ativos. Então, tanto num fundo de ação, onde mais ou menos 70% do fundo tem que ser ação, mas os outros 30% podem ser outro tipo de investimento, ou como fundo multimercado, onde o gestor vai ter liberdade para aplicar em renda fixa, em ações, em moedas, enfim, vários tipos de ativo, para buscar a melhor carteira de acordo com a leitura que eles estão tendo do ambiente econômico. Tudo isso depende muito do regulamento do fundo e o que está acordado lá que o gestor pode fazer. Então, sempre que você for investir, vale a pena dar uma olhada para entender o que aquele gestor tem de liberdade para fazer dentro do fundo de investimento que você escolheu. Bom, a gente já falou que um dos principais benefícios de investir num fundo de investimento é que tem uma equipe profissional cuidando disso para você. Então, por isso, vai ter uma taxa para que isso seja feito. Basicamente, os fundos de investimento têm duas taxas principais.
a taxa de administração, que remunera a equipe que está lá fazendo esse trabalho e que é muito importante exatamente para o fundo conseguir manter uma equipe de alto nível e que tenha o preparo necessário para cuidar dos seus investimentos. A função dessa taxa é basicamente alinhar os seus interesses com o interesse do gestor. Então, como que funciona? Todo fundo segue um benchmark. Apesar de ser uma palavra complicada, basicamente isso quer dizer que tem uma meta que o gestor tem que bater. Então, por exemplo, num fundo multimercado, normalmente o gestor ele tem que superar o CDI. Considerando que o CDI foi, por exemplo, 6% naquele ano e o seu fundo deu 10%. Ou seja, a gente tem 4% de rentabilidade de diferença entre o CDI e o que o seu gestor entregou para você. A taxa de performance vai ser cobrada só sobre essa diferença. Ela pode variar bastante. Tem fundos que não cobram taxa de performance, até fundos que cobram, por exemplo, 20%. Mas essa taxa é muito importante para garantir que o gestor vai realmente buscar uma rentabilidade que é boa para o cotista. O mais importante das taxas é que quando você vê a rentabilidade de um fundo, elas já estão descontadas daquele resultado. Então o que você está vendo é realmente a sua rentabilidade líquida. Depois dessas taxas, você vai pagar o imposto de renda sobre a rentabilidade que você teve. Muita gente assusta quando a gente fala de pagar imposto de renda. Isso já sai descontado quando você resgata o seu dinheiro, então você não vai ter problema para declarar isso no seu imposto, por exemplo. E mesmo assim, esse tipo de investimento continua sendo muito mais rentável do que investimentos isentos de imposto de renda como a poupança. Então, mesmo com o imposto, vale a pena. No último episódio dessa série, a gente vai explicar direitinho como funcionam todas as taxas a fundo, qual que é o imposto de renda para cada modalidade e como você faz essa conta para saber direitinho o que você está pagando. Toda vez que a gente começa a olhar um novo investimento, uma das principais dúvidas é se esse investimento é seguro. Afinal de contas, a gente trabalhou bastante por esse dinheiro e essa acaba sendo uma das principais barreiras para os brasileiros saírem da poupança e irem para investimentos mais rentáveis. No caso dos fundos de investimento, tem algumas coisas que você precisa entender sobre eles. Todo fundo tem um administrador, que é um grande banco que vai ajudar a defender os interesses dos cotistas frente ao fundo. Então, basicamente, Itaú, Santander, Bradesco, todos esses bancos são administradores de fundos. Eles vão acompanhar o fluxo de caixa, a compra e a venda dos ativos, se a rentabilidade que está sendo divulgada está certa, e eles vão divulgar sempre a cota oficial do fundo. Ou seja, eles acompanham absolutamente tudo o que acontece no dia a dia do fundo de investimento. Então, você tem sempre uma grande instituição por trás, tomando conta dos seus interesses quando você investe em um fundo. Além disso, a gente tem mais duas figuras importantes. Por uma regulamentação da CVM, todo fundo tem um auditor independente, que é alguém que vai lá olhar todos os documentos, todas as operações do fundo e analisar tudo o que está acontecendo dentro daquela empresa para entender se está tudo dentro da lei. Além disso, tem o custodiante, que também é um outro grande banco ou instituição financeira, que é onde fica o dinheiro dos cotistas. Ou seja, quando você investe num fundo, o seu dinheiro não fica na conta corrente do banco daquele fundo, ele fica com o custodiante. Dessa forma, a gente consegue evitar fraudes financeiras ou que tenha qualquer outro problema com os recursos dos investidores. Além disso, o mercado de investimento aqui no Brasil é regulado pela CVM, que vai monitorar as atividades de todos os fundos para ver se está tudo ocorrendo de acordo com a lei. Além disso, tem também a Anbima, que é uma associação autorregulatória do mercado. Ela é composta por entes do mercado mesmo, como bancos e gestoras, e cria regras que os gestores têm que seguir e que outros players do mercado também seguem. Da Anbima são muito famosas as provas que os gestores e outros profissionais de investimento têm que fazer para ter a certificação e poder de fato trabalhar com isso. Bom, a gente falou de segurança. Quem são os entes que estão regulando esse mercado para garantir que está acontecendo tudo de acordo com a lei? Além disso, a gente tem que falar do risco de investimentos. Quando a gente fala de risco, é natural que quando você está investindo, você vai ter que correr um pouco mais de risco para ter um retorno mais alto. Você já deve estar cansado de escutar isso. Mas isso é realmente uma verdade nos investimentos. Quando você investe em renda fixa, por exemplo, o seu investimento tende a não cair abaixo de zero. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai ter o mesmo retorno que um fundo de ações, por exemplo, que tem um risco bem maior. O importante é você estar ciente de qual é o risco que você está correndo e saber se o seu perfil de investidor está alinhado com aquele perfil de risco para que você consiga aguentar ali se tiverem algumas quedas no caminho. No geral, o mercado se recupera e os investimentos voltam para patamares normais e você consegue ter uma boa rentabilidade mesmo passando por alguns períodos de queda ou volatilidade. Nesse vídeo a gente explicou o que são fundos de investimento, como eles funcionam, algumas das vantagens e se esse é um tipo de investimento seguro. Nos próximos vídeos dessa série a gente vai contar para você quais são os principais tipos de fundos de investimento, as vantagens e as desvantagens, como funciona a tributação dessa modalidade, entre outras informações que são super importantes. Com esses vídeos você vai saber tudo o que você precisa de uma forma bem simples para começar a investir nessa modalidade. Então se inscreve aqui no canal e se você gostou do vídeo dá um like para não perder nenhum episódio. Obrigada!